Salve, salve! Seja você muito bem-vindo. Se você está querendo melhorar a performance do seu time, se você está querendo aumentar o desempenho do seu time, se você está querendo com que todos falam a mesma linguagem, se você está querendo que todos tenham a mesma sintonia, esse vídeo é para você. E você sabe por que é para você? Eu escuto vários empresários falando: Ângelo, como é ruim fazer gestão de pessoas. Ângelo, parece que eu falo, meu time não me entende. Ângelo, parece que eu falo pelas paredes. Ângelo, meu time ele não dá conta de fazer aquilo que eu espero. Você sabe por que isso? O grande defeito disso chama-se comportamento. O grande defeito disso chama comportamento porque os resultados que a gente deseja, eles dependem de um comportamento que será realizado por nós e pelo nosso time. Ângelo, seja mais claro. Tem pessoas aqui que estão falando: olha, o meu funcionário ele tem impontualidade, ele não chega no horário, meu funcionário não chega no horário. Você sabe o que acontece? O seu funcionário não chega no horário porque ele não construiu um comportamento e ele não percebeu que esse comportamento é relevante na sua empresa. Então, para ele chegar no horário ou chegar atrasado, para ele tanto faz. Ele não percebeu que esse comportamento de chegar no horário é relevante para você. Ele não percebeu que isso é importante para você. Ele não percebeu que isso produz resultado e produz potência dentro da sua empresa. Então, para ele chegar no horário ou não chegar, para ele tanto faz. Tem pessoas aqui que reclamam que o funcionário não usa uniforme. E esse não usar uniforme significa o quê? Para ele, o comportamento de não usar uniforme, para ele tanto faz. O comportamento de chegar com qualquer roupa, para ele tanto faz. Ele não percebeu de que ele chegar no uniforme, ele está representando um time, ele está representando uma empresa. Eu costumo dar o seguinte exemplo: imagine que você vai jogar futebol. E quando tem um jogo oficial de futebol, os times eles estão o quê? Uniformizados. Cada um vestindo a sua camisa, cada um vestindo o seu manto. E eles chamam aquela camisa, aquele uniforme de manto. Isso por quê? Porque aquilo está representando uma logo, um brasão, está representando uma força, está representando uma cor. Isso você precisa fazer o quê? Você precisa fazer com que o seu time, o seu colaborador que não usa uniforme, ele entenda isso. E se você for perceber, isso nada mais é do que uma programação que a gente faz no nosso time. Você faz com que ele se conscientize de que usar o uniforme é importante. Você faz com que ele se conscientize que chegar no horário é importante. Você faz com que ele se conscientize que ter o resultado que você espera é importante para a sua empresa. E aí, você sabe quando que minha chave virou e eu comecei a ter certeza e perceber que isso é a programação que nós fazemos? Quando eu comecei a pensar o seguinte: uma pessoa que mora em Goiás, no estado de Goiás, quando você pensa num goiano, o que você pensa no goiano? Para mim, goiano é o quê? Goiano é comedor de piqui. Goiano gosta de comer piqui. Para o goiano, isso é o quê? É da natureza dele, é da essência dele. Mas agora você vai no mineiro. O mineiro gosta do quê? Mineiro gosta do pão de queijo, mineiro gosta de uma goiabada, mas pouco mineiro ou nenhum mineiro come um piqui. Agora quando você vai para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele toma o chimarrão dele. Mas por que ele toma o chimarrão dele? Porque ele foi aculturado de que o chimarrão é da essência dele. Por que o goiano come piqui? Porque ele foi aculturado que aquele piqui é da natureza dele. Por que o mineiro come pão de queijo? Porque ele foi aculturado que o pão de queijo é da natureza dele. E olha que curioso. Certa vez eu fui para Dubai. E eu estava em Dubai e eu percebi que as tradições, a maneira como que eles vivem lá é totalmente diferente do Brasil. E por que é totalmente diferente? Porque eles possuem uma cultura, eles possuem comportamentos que são só deles, que é diferente do Brasil. Vamos pegar um americano. Por que uma criança americana ela nasce, quando começa a falar, já fala inglês? Porque ela está vivendo numa linguagem, numa língua, numa cultura que o idioma oficial deles é o inglês. Então eles falam inglês. E por que o brasileiro, quando nasce, fala português e não fala inglês? Porque a cultura do Brasil é de falar português. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber o quê? Que para cada lugar existem comportamentos, atitudes que moldam o quê? Como essa pessoa vai ser, como essa pessoa vai agir, como essa pessoa vai fazer o dia a dia dela.
Isso significa que na sua empresa existe também uma cultura. Existe uma cultura de resultado, existe uma cultura de performance, existe uma cultura de chegar no horário, existe uma cultura de pontualidade, existe uma cultura de usar uniforme, existe uma cultura de ter resultado, existe uma cultura de fazer as coisas muito bem feito, existe uma cultura de limpeza, existe uma cultura de relacionamento íntimo, de empatia, de humanização, de amizade, mas também existe uma cultura de fofoca, existe uma cultura degradante, existe uma cultura de intriga, existe uma cultura de mentira. Isso por quê? Isso são comportamentos que nós vamos autorizando, nós vamos deixando, nós vamos permitindo ao longo do tempo e vai moldando a sua empresa. Vamos levar agora para a nossa casa. Eu tenho certeza que na sua casa tem comportamentos que são diferentes da minha casa. Mas se você fosse ficar uma semana na minha casa, você talvez não ia concordar com os meus costumes, com os meus hábitos. Assim como se eu fosse na sua casa, eu não iria concordar com seus costumes e com seus hábitos. E por que acontece isso? Porque você molda o lugar que você vive de acordo com aquilo que faz sentido para você. E eu moldo os meus lugares, minha casa, de acordo com aquilo que faz sentido para mim. Certa vez, a minha sogra foi passar uns dias na minha casa. E ela foi passar 5 dias na minha casa. Nesse período que ela passou, nesses 5 dias, deu tudo certo, ela se amoldou aos comportamentos, aos padrões que existiam lá em casa. Isso porque foi um período muito curto, então ela se amoldou ao comportamento que existia na minha casa. Mas só que depois desse período de 5 dias, ela teve que ficar mais 30 dias lá em casa. Com esse período de 30 dias, o que aconteceu? Ela passou a fazer com que quisesse que o comportamento dela, algumas atitudes que ela tinha, fosse dominante na minha casa. E isso começou a gerar o quê? Gerar atrito, gerar desentendimento, gerar conflito. Isso porque existia um padrão e ela quis mudar o meu padrão a partir do padrão dela. Isso existe na sua empresa. Na sua empresa tem um padrão pode ter um padrão de fofoca, pode ter um padrão de mentira, pode ter um padrão de falsidade, mas pode ter um padrão de pontualidade, pode ter um padrão de decisão, pode ter um padrão de performance, pode ter um padrão de respeito, pode ter um padrão de humanização, pode ter um padrão de desempenho. Cada empresa possui um padrão. E quando a gente começa a olhar sobre esses padrões são formados pelos comportamentos. E é isso que vai moldar o quê? A cultura. É por isso que quem mora em Portugal fala de um jeito, quem mora no Brasil fala de outro. É por isso que os chineses falam de um jeito e se comportam de um jeito e tem uma maneira de agir, de andar e de falar diferente de quem é no Brasil. Você sabe o que é isso? Isso nada mais é do que uma energia invisível. É uma energia invisível, um gerente invisível que tem na sua casa, que faz com que o seu padrão da sua casa continue da mesma maneira. É justamente por isso que na sua empresa, quando você não está lá, predomina qual? O padrão de comportamento que existe lá, que foi formatado. Você já viu aquela história que quando o gato sai, o rato toma conta? O que nós vemos com esse ditado popular, quando o gato sai, o rato toma conta? Ele está mostrando para nós que quando o coordenador ele se distancia, ou a vigilância sai, a liderança sai, então as pessoas fazem do jeito que quiserem. Mas só que quando a gente tem uma cultura muito forte, uma cultura alicerçada de comportamentos, de padrões, daquilo que a gente espera, o que acontece? Mesmo o líder saindo, mesmo o gestor saindo, mesmo o dono, o empresário saindo, os comportamentos são mantidos. E esses comportamentos são mantidos por quê? Porque existe uma matriz que assim foi estabelecida. O que nós temos que começar a perceber e olhar para dentro da sua empresa é: os comportamentos que eu não quero, eles estão ocorrendo na minha empresa? Estão. Isso significa que eu tenho que fazer com que esses comportamentos eles sejam inadmissíveis. Eu tenho que anunciar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer com que o meu time perceba que aqueles comportamentos são inadmissíveis. E eu tenho que a todo momento reforçar os padrões positivos. Eu tenho que reforçar os comportamentos positivos. Na medida que eu reforço os comportamentos positivos, eu começo a ter uma equipe engajada, eu começo a ter uma equipe envolvida, eu começo a ter uma equipe comprometida, eu começo a ter uma equipe que aquela pessoa que veio sem uniforme, um vai cobrar do outro, aquele que está sem uniforme. Aquele que chegou fora do horário, ele vai cobrar aquela pessoa que chegou fora do horário. Aquele que não se desempenhou e não entregou resultado, ele vai acabar cobrando aquela pessoa que está sem resultado. O que significa isso? Significa que
A cultura da sua empresa, o padrão da sua empresa, o molde da sua empresa é determinado pelos comportamentos que acontecem lá. Nós temos comportamentos de atender muito bem o cliente, nós temos comportamento de postura de dono, nós temos comportamento de humanização. Veja só, num serviço de home care, o que é um serviço de home care? É um serviço médico que vai na casa de um paciente para poder fazer atendimento dele. Veja comigo que o comportamento humanizado é essencial para poder gerar o quê? Uma alta satisfação de um cliente para aquele segmento de empresa. Diferente se a gente fosse pensar numa indústria. Você acha que numa indústria o atendimento humanizado lá, o chão de fábrica, o elemento humanização é fundamental? Se você for ver, não é. Veja que para um tipo de empresa existe um comportamento fundamental, relevante, imprescindível, e para outro tipo de empresa existe outro comportamento relevante, fundamental e imprescindível. Nós temos que agora observar qual que é o padrão de comportamento que ele se adequa à sua empresa para poder você conseguir ter o padrão que você deseja. Veja só, imagine no processo de vendas, no passo a passo, no roteiro, no processo persuasivo. Toda empresa que faz venda, ele tem que ter esse passo a passo, esse roteiro, esse processo persuasivo de vendas, que nada mais é do que eu tenho que fazer uma conexão com o meu cliente, eu tenho que verificar a dor do meu cliente, eu tenho que apresentar uma solução para o meu cliente, eu tenho que eliminar as objeções do meu cliente e eu tenho que fazer a oferta para o meu cliente. Esse roteiro é um processo de venda. Agora imagine você que você tem uma empresa que a venda é fundamental nela, mas só que você tem um colaborador que não cumpre, um funcionário que não cumpre o seu passo a passo de venda. O que ele está mostrando para você? Está mostrando que ele tem uma indisciplina. E se você autoriza isso acontecer, esse comportamento ele vai sendo disseminado. As pessoas vão se sentindo autorizadas a cada vez mais a não cumprir o padrão, o processo, o passo a passo, o roteiro de vendas que você construiu. Isso é como se a gente estabelecesse o quê? Uma programação autorizando que aquilo aconteça. E aí tem pessoas que fazem o quê? Fofoca. A fofoca só existe na sua empresa porque foi padronizado, foi autorizado. É como se fosse uma autorização implícita. Se eu não falo, eles fazem. Cada vez mais eles vão continuar fazendo, porque ninguém falou nada, ninguém reclamou e eles continuam fazendo. Tem pessoas que se sentem desmotivadas. Eles só estão desmotivados porque em algum momento na sua empresa você permitiu ou você não conseguiu fazer com que você gerasse uma motivação, um engajamento, um envolvimento com o seu time. O que nós temos que começar a pensar é que a cultura ela é um contágio social. Ângelo, o que é isso, um contágio social? É como se eu autorizasse que aquele comportamento, aquela postura, seja de fofoca, de mentira, de intriga, falta de uniforme, impontualidade, isso ele perpetuasse, ele continuasse, ele tomasse conta dentro da minha empresa. E quando eu começo a perceber isso, eu começo a entender o seguinte, que a minha função, eu tenho que começar a ser um calibrador. O que é um calibrador? Veja só, calibrador eu tenho que dar a cadência, a velocidade e a regulagem. Pensa num termômetro. O que é um termômetro? Um termômetro ele marca a temperatura de um ambiente. Mas só que existe um negócio que chama termostato. Termostato é aquilo que regula a temperatura. Ângelo, eu não entendi. Qual que é a diferença de um e de outro? O termômetro ele marca a temperatura que está no ambiente. O termostato ele marca a temperatura que você quer que fique naquele ambiente. São coisas totalmente diferentes. Veja só, no termômetro ele vai dizer se lá está 35 graus, 33, 32, 31, 25, 15 graus, ele vai só medir a temperatura. O termostato, ele vai, se eu quiser que aquela temperatura fique a 33 graus e o ambiente tiver 28, ele vai fazer com que a temperatura do ambiente vá a 33 graus. Então, ele modifica a temperatura do ambiente. Então, ele determina a temperatura do ambiente daquilo que foi estabelecido. Na sua empresa, você tem que começar a ser mais termostato. Isso é o quê? Eu vou ditar a temperatura que eu quero que seja na minha empresa. E esse ditar a temperatura, vamos agora porque nós estamos falando, eu vou determinar quais são os comportamentos que eu vou aceitar na minha empresa e os comportamentos que eu não vou aceitar. Quando você faz isso, o que você está estabelecendo? Esse é o padrão da nossa empresa. É isso que eu exijo que aconteça. É isso que eu quero que aconteça. Então,
termostato nada mais é do que você estabelecendo qual que é o padrão de comportamento, padrão aceitável e inaceitável dentro da sua empresa. Isso é cultura, isso é modelo de comportamento, isso é padrão de comportamento dentro da sua empresa. E aí, o que nós temos que começar a pensar? Nós temos que começar a pensar o seguinte, quando a gente vai pegar um Uber, o que a gente faz no Uber? A gente pede o Uber e já coloca a localização para onde a gente vai, o destino que nós vamos. Quando eu coloco aquele destino, nada mais eu estou fazendo o quê? Quando o Uber olha aquilo, ele fala procurando motorista, procurando parceiro. E aí algum parceiro vai querer aceitar ou não aquela corrida, a depender do lugar que vai. É muito comum, por exemplo, eu estou em São Paulo e eu quero pegar um Uber do aeroporto de Viracopos, que é em Campinas, para a cidade de Guarulhos. Tem alguns Uber que não querem ir para Guarulhos, eles querem ficar em volta de Campinas. Por quê? Para ele ir para Guarulhos é muito longe, então ele fica lá. Agora imagina na sua empresa, tem funcionário seu, quando você já coloca o destino para onde você quer ir, esse funcionário ele vai estar dizendo, eu quero ir com você naquele destino, eu quero ir com você naquele lugar. Por exemplo, se eu desejo eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões ano, eu quero ter uma empresa que fatura 50 milhões ano. Quando você faz isso, você está mostrando para o seu funcionário, olha, você quer embarcar nessa viagem comigo? Você quer embarcar nessa missão comigo? Você quer embarcar nessa jornada comigo para a gente chegar nesse outro lugar? O que você está fazendo? Você está buscando dentro do seu funcionário, a partir do que você está sinalizando para ele, uma vontade dele permanecer com você. E é por isso que existem pessoas missionárias e existem pessoas mercenárias. Existem pessoas missionárias e existem pessoas mercenárias. Missionárias são aquelas pessoas que cumprem a sua missão, cumprem aquilo que você deseja que ela faça. Essas pessoas são aquelas que estão no Uber que falam assim, poxa, eu quero ir nessa viagem para Guarulhos, eu vou pegar você em Viracopos e vou lá para Guarulhos. Esse seu funcionário, ele quer fazer com que sua empresa saia de 10 milhões para 50 milhões de faturamento, quer que sua empresa saia de 50 milhões para 150 milhões de faturamento. Mas existem outros funcionários que são mercenários. Eles são detratores. Eles estão lá apenas para prejudicar o resultado da sua empresa. São aqueles que diminuem o padrão de comportamento que você estabelece. São aqueles que acabam estabelecendo subculturas. O que são subculturas? São culturas que você não sabe que existe dentro da sua empresa. Que é aí que a gente chega onde? Fofoca, impontualidade, ingratidão, desrespeito, conversas paralelas. Sabe, já ouviu falar naquela rádio corredor? Rádio corredor nada mais é do que uma subcultura dentro da sua empresa. São pessoas detratores que estão tentando fazer com que sua empresa ela vá para outros lugares. Elas impedem que você tenha melhor performance, melhor resultado. Então nós temos que começar a avaliar o quê? Quais são as pessoas detratores, quais são as pessoas mercenárias que impedem que a minha empresa cresça? Quais são as pessoas que elas estão prejudicando o direcionamento da minha empresa? Se a gente for pensar, o que é time? Time, vamos lá, time. Time, eu aprendi que time é toda iniciativa é melhor em equipe. Toda iniciativa é melhor em equipe. Time, toda iniciativa é melhor em equipe. Quando a gente começa a avaliar esse conceito, a gente começa a perceber o seguinte, imagine um time de futebol. Você já imaginou um zagueiro querendo fazer gol contra? Você já imaginou um meio de campo querendo fazer um lançamento para o atacante do outro time? Você já pensou um atacante do seu time não querendo fazer gol? Isso nada mais é do que o jogador jogando contra o time dele mesmo. Quando você admite que pessoas que têm padrões de comportamento detratores, padrões de comportamento que prejudicam a sua empresa, é como você aceitasse que aqueles funcionários ele jogasse contra a sua própria empresa. O que eu tenho que estar percebendo? Eu tenho que estar procurando avaliar se na minha empresa existe uma cultura, comportamento de resultado, se existe uma cultura, um comportamento de performance, se existe um comportamento de crescimento, se existe um comportamento de sucesso do cliente, se existe um comportamento de procrastinação, se existe um comportamento de vitimismo, de atraso, de impontualidade, de perfeccionismo. São todos isso que acaba prejudicando a sua empresa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quem aqui conhece a CIMED? CIMED nada mais é do que uma indústria farmacêutica e ela é capitaneada, liderada pelo João Adib. João Adib, ele veste tanto a camisa que todas as roupas dele, até a pulseira de relógio dele é da cor amarela. O avião dele é da cor amarela, o helicóptero dele é da cor amarela, a roupa que ele veste é o calçado dele. Por quê? Ele está dando uma amostragem para o time dele, o que ele vive aquela empresa, que ele veste aquela empresa, que ele
torce pelaquela empresa, que ele dá o sangue pelaquela empresa. Tanto é que ele fala, o meu sangue é amarelo. O que ele está mostrando para o time? Time, eu quero que vocês vivam isso. Isso ele está mostrando para nós um comportamento que ele quer que todos tenham lá dentro. Isso ele está revelando que uma cultura que ele deseja que ela exista. Vamos pegar, por exemplo, a Disney. Quando você pega a Disney ela tem uma cultura que nada mais é do que encantamento do cliente, de fazer as pessoas felizes. Quando a Disney faz isso, ela está mostrando para nós qual que é o padrão de comportamento que todos os funcionários têm que ter lá. Esse padrão de comportamento é o modelo que eles adotaram, o quê? Nós temos que satisfazer o nosso cliente, nós temos que encantar o nosso cliente. Ele já ditou qual que é o ritmo. Se a gente pegar a Coca-Cola ela quer gerar uma emoção através da bebida. Por que a Coca-Cola envolve todos os clientes com as propagandas, seja de Natal, seja de qualquer época do ano, ela envolve a família. Ela quer mostrar que a Coca-Cola é um produto que une a família. E esse produto que une a família, ela está mandando uma mensagem para todo mundo, inclusive internamente para a empresa dela. Vamos pegar a 3M. A 3M, que é uma marca que faz diversas coisas para casa, para a indústria, ela nada mais é do que faz fitas, ela está mostrando inovação, ela quer que todos conheçam ela como inovação. Então lá dentro da empresa, o comportamento deles, o pensamento deles é o que nós vamos inovar para surpreender todas as pessoas. Então inovação é uma palavra-chave dentro deles. E nós poderíamos pegar, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's, ele exige que um sanduíche que seja comido na cidade de São Paulo seja o mesmo que seja comido na cidade de Nova York. Ele está mostrando para nós qual que é o padrão de processo, de qualidade, de procedimentalização que deve acontecer lá. A batata frita ela deve estar da mesma forma, seja em São Paulo, seja em São Luís, seja em Recife, seja em Goiânia, seja em Campo Grande ou seja em Orlando. Então ela quer que seja da mesma maneira. Isso nada mais é do que padrão de comportamento que a gente estabelece dentro da nossa empresa. Aí você deve estar se perguntando, mas Ângelo, você acha que isso influencia na minha empresa? Total. Isso influencia sobremaneira, isso determina o ritmo da sua empresa, isso determina o resultado da sua empresa. Por quê? Quanto mais você tolera uma cultura fraca, uma cultura detratora, uma cultura de vitimismo, de inferioridade, de baixo resultado, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que você aceitando comportamentos ruins. Então, uma cultura fraca, ela nada mais é do que comportamentos ruins. Uma cultura forte, um padrão de comportamento forte, ele está determinando que são os comportamentos bons que predominam lá. Então, uma cultura fraca, eu tenho comportamentos fracos. Uma cultura forte, eu tenho comportamentos fortes. Eu tenho que avaliar isso para poder saber como é que eu avanço. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Ângelo, mas só que como que eu vou regular e vou construir essa cultura? Primeiro elemento fundamental para a construção da cultura da sua empresa, comportamentos. Quando você olha para comportamentos e fala quais são os 6 comportamentos fundamentais na minha empresa, qual que você está dando, que recado que você está entregando para o seu time? Time, esses 6 comportamentos que eu elegi aqui são 6 comportamentos que devem ditar a tônica na nossa empresa. Esses 6 comportamentos são os comportamentos que vão nortear, todos nós devemos seguir isso. Mas só que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, respeito. Respeito é algo tão vago que o seu time talvez ele não entenda o mesmo conceito de respeito para você. Mas só que quando você diz, nesses comportamentos que você estabelece, você exemplifica, respeito para mim é olhar para o meu colega de trabalho ao lado e ter empatia por ele, é ter cuidado por ele, é ter zelo por ele, é ouvir o que ele está falando, é ser sensível ao que ele está solicitando, é ser sensível ao que ele deseja. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando o meu conceito de respeito. E é assim que eu consigo estabelecer o quê? Um comportamento sólido. Por exemplo, numa das minhas empresas é esforço extra. Esforço extra é, se algum cliente chegar fora do horário para ser atendido, nós vamos atender ele? Vamos. Se eu tiver um volume de demanda alto para fazer, meu time vai fazer hora extra? Vai fazer hora extra. Se eu tiver um volume alto de tarefa para entregar hoje, eu vou trabalhar dobrado, eu vou trabalhar dobrado. Eu estou mostrando para o meu time, quando eu falo esforço extra, aquilo que eu espero deles, aquilo que eu desejo deles.
Outro comportamento que é fundamental dentro de uma das minhas empresas é aperfeiçoamento constante. Eu estou dizendo para ele que eu quero evoluir sempre, eu quero aprimorar sempre, eu quero otimizar sempre, eu quero que ele esteja estudando, eu quero que eles estejam evoluindo, eu quero que eles me apresentem uma solução mais rápido, mais fácil de determinada coisa. E isso é o quê? Aperfeiçoamento constante. Eu estou mostrando para eles não só o conceito, mas os comportamentos que eu espero que eles tenham. E nisso eu faço com que eu vou sedimentando dentro de cada um deles o que eu espero deles. E é por isso que o time vai começando a evoluir, vai avançar, vai fazer com que eles consigam chegar e entender aquilo que eu espero. Isso, gente, se a gente for ver, nada mais é do que uma cola social. Cola social ele vai gerar um grude. As pessoas vão entender efetivamente aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. Então eu tenho que começar a observar se os comportamentos que eu quero, eles estão reinando, dominando, predominando na minha empresa. E principalmente, ver se aquele comportamento ele faz sentido com a minha empresa. Porque tem comportamentos, como eu já disse, que faz sentido para determinados segmentos e não faz sentido para outros. É muito comum determinada empresa pegar comportamentos de outras empresas e querer trazer para ela, mas não vai fazer sentido nenhum. Por exemplo, se a gente falar dentro da construção civil inovação, que para uma empresa de tecnologia é fundamental, não é inovação para uma empresa da construção civil, porque eu quero que o meu time lá do chão de fábrica, que está construindo, levantando tijolo, ele só cumpre o processo. E quando eu falo inovação, eles vão querer fazer diferente daquilo que está sendo feito. E isso acaba o quê? Que implica na entrega do meu produto, entrega da minha obra. Isso é prejudicial àquilo que eu quero, é prejudicial àquilo que o meu cliente deseja. Então eu tenho que ter muito claro isso. Aí você deve estar se perguntando, Ângelo, tudo bem, entendi completamente. Agora, como é que eu faço para eu elevar a minha cultura, deixar minha cultura mais forte, deixar minha cultura mais envolvida todo mundo, fazer com que todo mundo cumpra aquilo? Existem 4 maneiras. A primeira eu preciso treinar o meu time. Eu preciso treinar o meu time, para o meu time entender quais são as minhas 6 comportamentos fundamentais, quais são os 6 comportamentos que eu acho admissíveis, quais são os comportamentos que eu acho inadmissíveis dentro da minha empresa. Isso eu estou gerando o quê? Treinamento. O que mais que eu preciso fazer? Demitir aqueles detratores. Eu preciso demitir os detratores da minha cultura, dos comportamentos que eu quero carregar para a minha empresa. Se eu não demito, é como só. Veja só, se eu estabeleci aqui como padrão de comportamento que eu quero e eu tenho detratores, eu estou diminuindo o meu padrão de comportamento. Então eu tenho que demitir os detratores da minha empresa. Qual que é o terceiro elemento, Ângelo? O terceiro elemento é contratar cada vez melhor. Eu preciso contratar cada vez melhor. Por que contratar cada vez melhor? Se eu contrato pessoas cada vez melhores, eu vou subir o padrão da minha empresa. Subindo o padrão da minha empresa, o que eu estou fazendo? Aumentando a minha cultura, tendo uma cultura de resultado, de performance, de desempenho. E é isso que a gente quer. E o que mais, Ângelo? Endomarketing. Endomarketing nada mais é do que o marketing interno. É eu fazer com que o meu time ele senta envolvido e perceba a evolução, a melhoria que eu estou fazendo lá dentro. Que é um elogio, um reconhecimento, uma festa de confraternização, um mantra, frases. Tudo isso eu estabelecer com que eu quero que o meu time seja cada vez melhor. Veja só, tem várias empresas que falam assim, casa Ferreira, espeto de pau. Casa de Ferreira, espeto de pau. O que ele está mostrando? Na minha empresa qualquer coisa serve. Mas só que se eu mudo essa frase para casa de Ferreira, espeto de ouro, casa de Ferreira, espeto de ouro, o que eu estou mostrando para o meu time? Eu estou mostrando para o meu time que eu quero que o meu nível seja mais alto. Eu quero que o meu time seja cada vez melhor. Eu quero que o meu time entregue uma satisfação do cliente. Eu quero que o meu time produza um produto cada vez melhor. Então, essas frases, esses mantras, eles têm a característica de moldar aquilo que você deseja. Mas só que veja só, nós então mostramos que o resultado que você não tem dentro da sua empresa está nos comportamentos que você ainda admite. Vou repetir, os resultados que você ainda não tem na sua empresa estão nos comportamentos que você ainda admite. Você vai precisar mudar os comportamentos para ter os resultados na sua empresa que você deseja. Mas só que vamos lá, como é que eu faço para o meu time entender aonde que eu quero chegar? Para o meu time entender aonde que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o meu time qual que é a visão do meu negócio, aonde que eu quero ir com ele. Imagine que eu vou pegar um trem, eu estou saindo do ponto A e eu vou para o ponto B.
E o meu time está nesse trem comigo, nesse vagão. Eu preciso mostrar para o meu time aonde que nós vamos chegar. Quando eu mostro para o meu time aonde nós vamos chegar, eu estou envolvendo eles numa causa, num legado, numa visão, num desejo, numa vontade. E isso nada mais é do que, olha gente, eu quero ter 10 mil clientes atendidos até o final do ano. Eu estou estabelecendo para eles aonde a gente deseja chegar. Eu estou estabelecendo neles uma ambição, uma vontade, um desejo, uma meta audaciosa. E isso nada mais é do que, vem comigo, eu estou mostrando para ele uma visão. Por exemplo, se a gente pegar, eu tenho uma empresa que chama Experience X. E essa empresa ela faz o quê? Treinamentos para empresários, líderes, gestores. A nossa visão é ter qualificado mais de 10 mil alunos no nosso programa até no ano de 2027. Ter qualificado mais de 10 mil alunos até no ano de 2027. Eu estou mostrando qual que é a nossa visão para o nosso time. Pode ser a 3M. 3M nada mais é do que melhorar produtos gerando inovação na sua casa. Ele está mostrando qual que é melhorar produtos para gerar inovação na sua casa. Por isso que ele faz aquela cola dupla face, fita dupla face. Por que a 3M faz apresenta várias soluções do nosso dia a dia. Poderia pensar sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola quer se tornar a bebida mais consumida no planeta. Coca-Cola quer se tornar a bebida mais consumida no planeta. Ela está mostrando para nós o que ela deseja. Quando ela faz isso, ela está revelando para nós qual que é a visão dela. E é por isso que o time acaba ficando o quê? Puxa, eu vou ficar junto, porque é isso que eu quero. E aí, como último elemento de uma diretriz organizacional dessa cultura, falamos de comportamentos, falamos de visão, nós temos que ter a missão. O que é a missão? Missão é o que vai fazer a diferença da sua empresa, é o propósito dela, é o que todo mundo fala assim, puxa, é isso que eu quero. Muitos dizem que a missão de uma empresa é o lucro, mas não é o lucro. Lucro é consequência. O que você, enquanto empresário, quer ter mais liberdade, quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa nova, quer viajar mais com a família, quer ter mais tempo com a família, quer proporcionar mais conforto na sua casa, quer proporcionar conforto para você, quer trocar de carro. Então, o dinheiro é consequência. O que você quer é muito mais do que isso. Então, a sua missão não é dinheiro, não é lucro. A lucro é consequência. O que nós temos que começar a observar é a missão qual que é o propósito daquela empresa que vai fazer com que a gente atinja os nossos resultados. Como eu falei para vocês, a Disney é fazer pessoas felizes. A Disney é fazer pessoas felizes, essa é a missão. Então todo o time da Disney sabe que o que é a missão deles é fazer as pessoas felizes. Qual que é a missão da Experience X, que é a minha empresa? É desenvolver pessoas para construir liberdade. Desenvolver pessoas para construir liberdade. Então, nós temos que começar a avaliar qual é a missão da sua empresa. Tem muitos empresários que colocam lá missão, visão, valor no quadro da empresa e acham que aquilo está completando todo o anseio do time e acham que está engajando o time naquela causa. Não está. O que nós temos que fazer é envolver o time, construir um manual de cultura, fazer um evento de cultura, fazer um evento de divulgação desses comportamentos. Isso é um endomarketing. Isso é você fazer com que o seu time seja tão atrelado, tão envolvido naquilo que fala assim, poxa, eu quero continuar nessa empresa. Essa empresa nasceu para poder construir isso e eu quero viver isso com ela. Eu quero ter esse desempenho, eu quero ter esse resultado. O que nós temos que começar a pensar é qual é a empresa que eu quero trabalhar. Quando você faz isso e o seu time fala assim, é nessa empresa que eu quero ir, significa que você está cumprindo a sua missão. E é essa cultura organizacional que diferencia uma outra empresa. É essa cultura organizacional que faz uma empresa do mesmo segmento, que vende o mesmo produto, ter um desempenho muito mais forte de outra empresa do mesmo segmento que tem um desempenho muito ruim. É isso que o seu funcionário veste a camisa, se engaja, se envolve, entrega resultado para você. E é também por isso que algumas empresas, os funcionários não estão nem aí. Descumprem, desrespeitam, são indisciplinados. Por que tem funcionários que saem de uma empresa, vão para outra para ganhar mais e acabam voltando? Eles fazem isso por quê? Porque eles perceberam que o ambiente de trabalho para onde eles foram é muito pior do que o ambiente que eles estavam e voltam para ganhar menos. Então agora eu te pergunto, qual funcionário que você quer dentro da sua empresa? Qual é a cultura, qual que é o padrão de comportamento que você quer na sua empresa? Eu tenho um curso que chama imersão, uma imersão que chama e-gestão. E nessa imersão a gente aprofunda com intensidade, construindo os seus comportamentos na sua empresa que são essenciais para você ter os resultados que você espera. A gente constrói a missão, a visão junto com você para potencializar os seus resultados. Então, perceba que quando você tem uma cultura muito forte, uma cultura muito sólida, você
enfrenta qualquer obstáculo e supera qualquer obstáculo. Todos os problemas são dissolvidos, desidratados dentro da sua empresa. Eu espero que eu tenha cumprido para você a missão de mostrar para você o que é uma cultura forte. Tenha certeza que quando você cumprir essas diretrizes organizacionais, quais são os seus comportamentos, qual que é a sua missão e qual que é a sua visão de uma maneira sólida, impressa na camisa de todos os seus funcionários, você vai construir um outro time, você vai construir um outro ambiente de trabalho, você vai construir um outro resultado e outra performance. Certo? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e se você quiser assistir mais, acompanhe a gente nas redes sociais, tem vários vídeos falando sobre como atrair clientes, como vender mais, como gerar um marketing da sua empresa, como construir uma cultura forte, como fazer uma contratação melhor, essa e muito mais. Quer saber mais? Siga a gente nas redes sociais e curta, compartilha e manda esse aviãozinho para mais pessoas. Um abraço!